capítulo 12, irmãos. Vamos dar sequência à exposição do verso 27 até o verso 33. Esse texto nós analisamos domingo passado, apenas o verso 27 e 28. Nós vamos tentar concluir todo o capítulo, toda a sessão, hoje à noite. João 12, verso 27 ao 33. Diz assim a palavra de Deus: Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração. Ó Deus santo e bendito, tua palavra lida, teu povo pronto para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Exalta o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome e restaura o teu povo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A parábola que Jesus contara na sessão anterior agora começa a fazer sentido para nós nesse texto. Jesus Cristo disse nos versos que antecedem o 27, especialmente o verso 24, ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O Senhor Jesus então descreve que isso implica no modo de vida do povo de Deus, que é o que vem no 25, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então Cristo passa a descrever o tipo de morte que ele terá. Perceba que a sua alma está angustiada, e o coração angustiado de Cristo se revela com a dúvida cruel que paira no seu coração. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? A angústia do seu coração leva a perguntar: será que eu devo pedir a Deus, salva-me desta hora? Mas ele diz: como posso pedir isso? Se foi com esse propósito que vim, eu vim para esta hora. É interessante sempre pensarmos nesses termos, porque anteriormente já tentaram matar Cristo nessa narrativa de João. Mas ele disse: ainda não é a minha hora, ainda não chegou a minha hora. Mas ele sabe o momento e a hora, e ele diz: é chegada a minha hora. Foi para essa hora que eu vim. Eu vim exatamente com esse propósito, morrer pelo pecado do meu povo, para a salvação do meu povo. Só que na sequência do texto, ele então nos mostra o caminho pelo qual nós devemos orientar a confusão dos nossos pensamentos. Porque no momento da dúvida, em que não sabemos o que fazer, quando o nosso coração está certamente em dúvida, porque quer agradar a si mesmo, quer fazer aquilo que é melhor para si mesmo, Jesus nos dá um padrão. Pai, verso 28, glorifica o teu nome. O grande ponto, e esse é o grande foco: Pai, glorifica o teu nome. A glória do nome de Deus é o objetivo da nossa vida. Na dúvida, na angústia do seu coração quanto ao que fazer, peça a Deus: Pai, glorifica o teu nome. Me mostra a maneira de fazer, o modo de fazer, que o Senhor seja glorificado. Não é à toa que os salmistas falam assim: não apenas ensina-me a fazer tua vontade,
mas ele diz: ensina-me o caminho pelo qual eu devo andar. Porque certamente o nosso coração busca caminhos que são contrários aos caminhos de Deus. E porque a nossa alma e a nossa vontade é fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E também nós aprendemos isso, que é em Cristo Jesus, aquele que venceu a tentação na mais profunda manifestação dela, é que nos livrará da tentação. É Ele que nós podemos clamar. Então a voz do Senhor se faz ouvir. Verso 28. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Você percebe, o homem, e esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo caído, onde as vozes são as mais diversas, e nós não sabemos diferenciar a voz de um anjo, um trovão, de Deus falando com o seu povo. Deus fala com o seu povo, e eles não conseguem ouvir. Esse é o mundo caído que nós vivemos. Essa é a confusão da nossa alma. Nós não discernimos a voz de Deus. Nós não sabemos como ouvir a voz de Deus e como obedecê-la. Interessante que Provérbios diz assim, quando fala acerca do jovem que deve fugir da mulher adúltera, e ele usa a seguinte linguagem: não atenta para a sua voz. E Salomão diz, que nós lemos hoje pela manhã em Reis, ele foi o homem que se deu aos prazeres, e ele sabia o pecado que ele havia caído. E Salomão diz assim, que eles devem ser guardados pela sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus vai protegê-los de ouvir a voz da mulher adúltera. Quando nós ouvimos a lei e a palavra de Deus, quando nós ouvimos as Escrituras e aprendemos a fazer aquilo que Deus manda, nós sabemos discernir a voz de Deus das vozes desse mundo. Deus falou com o povo, mas eles não atenderam a voz do Senhor. Isso é importante dizer isso, irmãos. Não é? Ouve-se a palavra de Deus domingo após domingo, dia após dia, mas nós não conseguimos saber o que Deus quer de mim. E quando sabemos, não conseguimos vivê-la. Certamente, é esse mundo confuso que nós vivemos, esse mundo que não glorifica a Deus, esse mundo que não exalta a Deus é que nós vivemos. E nós somos homens, e nós vivemos nesse mundo caído com o nosso coração em pecado, certamente sem conseguirmos discernir a voz do Senhor. Importante nós pensarmos nessa linguagem, porque esse mundo vai ser julgado agora. Veja no verso 30, por favor. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Ora, entenda que aqui Jesus não está dizendo que o pai não se preocupa com a angústia do coração do filho dele, ou que ele está falando aqui alguma coisa que não interessa para Cristo e Cristo não está nem aí para isso. Não. O que ele está dizendo é, isso foi dito não para que eu tenha certeza, porque eu sei quem fala comigo, porque eu o conheço, eu vim dele. Eu fui enviado por ele. Mas essa voz não é por minha causa, e sim por vossa causa. Aí agrava-se o pecado, porque quando você sabe, irmão, que o que Deus fala, fala por você, que o que Deus escreve, Ele manda escrever e mandou registrar, Ele fez por você. É para você que Ele fala. Não para que você saiba quem é Ele, quem Ele enviou. Não é por minha causa que veio essa voz,
e sim por vossa causa. Agora, ele diz, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Agora o seu príncipe será expulso. Chegou o momento de ser julgado esse mundo. Chegou a hora do mundo ser condenado, diz o Senhor. Preste atenção, irmãos. Essa palavra, não é? O julgamento do mundo se aproxima. O Senhor está dizendo, o Senhor já havia vencido, Jesus Cristo havia vencido as suas lutas, e ele agora tem convicção e clareza daquilo que o Senhor está falando a ele. Ele venceu tanto o medo como a própria morte, e agora ele declara isso. Como fruto da minha morte, perceba, o fruto da minha morte é que vai trazer aqueles que são do Senhor a Ele. O fruto da minha morte vai redimi-los. A palavra julgamento, ela precisa ser avaliada aqui, sem dúvida alguma. Porque é interessante que, em hebraico, porque o termo é grego, obviamente, está escrito em grego o termo, mas a palavra hebraica para julgamento, não é? Ela trata, o conceito dela é algo que é bem ordenado, um estado bem ordenado, aquilo que está dentro do padrão para o qual Deus fez. Perceba isso, quando Deus criou o mundo, Ele fez as coisas todas de modo que funcionasse dentro da ordem dEle. O pecado trouxe confusão para a criação divina. Entenda que o julgamento do mundo não significa outra coisa senão o mundo ser restaurado ao seu papel original. Isso em princípio, isso também escatologicamente, quando isso ocorrer na volta do Senhor. E o que é que Cristo vê no mundo? Ele vê nada além de confusão. Você foi feito para a glória de Deus e vive para a sua própria glória. Você foi feito para ouvir a voz de Deus e no Éden você ouve a voz de Satanás. O mundo é cheio de confusão. E embora o Senhor já tenha começado a levantar o reino de Deus, entenda, a morte era o começo dessa condição bem regulamentada do Senhor e a plena manifestação desse mundo restaurado no fim. Se não, veja, quando ele morre no dia da sua morte, diz o texto sagrado, perceba, o sol não dá luz, há trevas, e os mortos ressuscitam. As trevas, elas trazem à memória o dia que o mundo foi criado. Havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A obra da redenção é a obra da recriação. O mundo é restaurado, e das trevas o Senhor faz vir a luz. E essa é a imagem da redenção. O mundo que andava em trevas agora viu grande luz. Esse é o reino que Deus está levantando. Esse é o reino restaurado do Senhor, onde agora Ele levantará homens que já foram descritos como coxos, que passam a andar, cegos que passam a enxergar, mortos que passam a viver. E agora, presos por Satanás, Ele vai julgar Satanás e o mundo para libertar o seu povo do cativeiro, fazendo desse povo homens que andam na contramão da confusão desse mundo. Agora nós amamos a lei do Senhor. Agora o que nos guia é um propósito. Pai, glorifica o teu nome. Pai, exalta o teu nome.
Faz a tua vontade, Senhor. Mas nós sabemos muito bem, sem dúvida alguma, irmãos, que isso não pode ser estabelecido no mundo até que o reino de Satanás seja primeiro destruído. Por isso que o texto diz: chegou a hora desse mundo ser julgado e Satanás será expulso. Para que isso possa acontecer, Satanás tem de ser destruído. Perceba o que vai acontecer até que o reino dele plenamente se revele. O reino de Satanás vai ser destruído. Toda a carne e todas as coisas que se opõem à justiça de Deus, elas serão reduzidas a nada. Porque ele vem para restabelecer, fazer homens que se opõem a ele, servos dele. Ímpios ele transformará em justos, iníquos em praticantes da piedade. E é isso que vai acontecer. E essa é a grande maravilha do Evangelho. E isso se dará na morte de Cristo. Essa é a grande maravilha. É aqui que vai acontecer a grande transformação. Agora, o príncipe deste mundo vai ser expulso. E é exatamente aqui que surge toda a deformidade no entendimento do homem, irmãos. Enquanto Satanás tiver o domínio tirânico sobre essa terra, haverá iniquidade em todo lugar. Mas quando Satanás for lançado e expulso, esse mundo vai ser trazido de volta da sua revolta para submeter-se aos pés do único Rei e soberano Senhor de toda a terra. Como Satanás pode ser expulso pela morte de Cristo? Como pode isso? É interessante porque lá na carta aos Hebreus, essa é uma linguagem que muito bem conhecida nossa, no capítulo 2 da carta aos Hebreus, no verso 14, o autor da carta aos Hebreus descreve que na morte de Cristo, ele diz, na sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Entenda que nós temos que compreender que esse Satanás tendo sido lançado fora ou expulso, não é limitado a um período de tempo específico, mas é uma descrição clara do efeito expresso, irmãos, da morte de Cristo, que é manifestada diariamente. Veja, é o efeito expresso da morte de Cristo, que é manifestada continuamente. Cristo morreu pelos nossos pecados e nós morremos a cada dia para esse mundo e para Satanás e o seu governo. E como isso vai acontecer? Qual o método que Deus vai usar para destruir Satanás? E qual o método que Deus vai usar para poder trazer o homem de volta a Ele? Não é educação. Não é um sistema educacional e político bem organizado. Não é simplesmente uma mudança de sistema no mundo que vai fazer com que os homens deixem a revolta do seu coração e venham a Ele. Nos últimos dias, os homens falam mais na esperança de uma mudança política no mundo do que propriamente no Evangelho de Cristo, que é capaz de mudar o coração do homem cheio de revolta e transformá-lo em servo do Senhor. Hoje se crê mais numa mudança política para mudar o mundo do que no Cristo que está sentado no trono, ser aquele que tomará como servo os homens dessa terra. E qual é o método que Deus estabelece? Acompanhe o texto comigo. Por favor, o método é exatamente esse, no verso, como está escrito no verso 32. E eu, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse é o método que Deus escolheu.
Cristo sendo levantado na cruz, atrairá os homens para Ele. Ele fará, preste atenção nisso, irmãos. O Senhor vai tirar esses homens da terra e conduzi-los ao céu. E Ele mostra a maneira da sua morte. A morte será por cruz. Ele será levantado na cruz. Por que levantado? É a semente que caiu. Ela tem de morrer. E se ela morrer, ela vai produzir muitos frutos. Ele vai ser levantado na cruz. E quando ele morrer, ele vai dar muitos frutos. Ele é levantado na cruz como uma carruagem que levará todos os homens juntamente com ele. Todos os homens que creram no seu nome, juntamente com ele ao seu Pai. Chegou a hora desse mundo ser julgado. Aquele que ama esse mundo perde a sua vida. Não é esse mundo que ele veio te trazer. Porque nesse mundo há confusão, engano. Não é esse mundo que ele veio trazer. O pecado desse mundo vai ser julgado agora. Satanás disse para Jesus Cristo: se você se prostrar diante de mim, eu te dou os reinos desse mundo. Jesus está dizendo: eu estou julgando esse mundo. Eu não venho para isso. Não é esse o meu reino. Só a Deus eu devo adorar e me curvar. O mundo julgado, Satanás sendo expulso diante dos nossos olhos. Agora os homens irão em diferentes lugares. Eles sairão da morte. Eles passarão a enxergar. Eles começarão a andar. E por andar, entendam, eles sairão das suas casas e vão adorar a Deus. E por enxergar, eles passam a ver a glória do Evangelho de Deus nas Escrituras e ler o mundo pela ótica da palavra de Deus. E por viver, eles passam agora a entender que eles precisam morrer para esse mundo, para viver para o Senhor. A linguagem que a Escritura utiliza, irmãos, é bem interessante, porque quando, no verso 32 e 33, ele diz que ele vai atrair todos os homens a ele, não é? Como resultado da morte de Cristo na cruz, o Senhor vai ter o poder e o direito de atrair todos aqueles que são seus para si. João Calvino, comentando esse texto, diz: Crisóstomo está certo ao dizer: todos aqui não significam todos os homens da terra, mas significam judeus e gentios, todos os eleitos de Deus de todos os lugares da terra, judeus e gentios. Isso se dará pelo modo de morte que Cristo terá e como ele, por sua morte, nos livrará do juízo de Satanás e desse mundo confuso. Satanás, o governador espiritual desse homem, desse mundo caído, ou dos homens caídos, como a Escritura bem descreve, por exemplo, lá em Efésios 2, verso 2 diz que nós andávamos não apenas segundo o curso do mundo, mas também fazendo a vontade de Satanás e do príncipe da potestade do ar. Éramos presos por ele. Essa linguagem revela que Deus veio exatamente para destruir o homem, ou melhor, o Satanás e o seu governo, para tornar o homem obediente a ele. Nos primeiros 3 versos da carta de Paulo aos Efésios, ele descreve a morte assim: curso do mundo, Satanás, carne, pecado,
nós fazemos a vontade do mundo, do diabo e da carne. E aí ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e veja, ele envia o seu Filho, e ele nos livra exatamente das garras de Satanás, do mundo e do pecado. Ele nos livra desse governo. Ele nos torna obedientes a ele. Mas que poder é esse para atrair os homens para si? Isso nos chama a atenção, como no Evangelho de João, capítulo 6, verso 44, irmãos. O texto diz assim, nenhum homem pode vir a mim, exceto aquele que o Pai o trouxer. E ele diz, e eu o levantarei no último dia, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém vem ao Pai se o Pai não o trouxer. Como é que o Pai traz os homens a ele? Como é que pode acontecer isso? A graça de Deus é necessária para que haja fé, irmãos. Porque os pecadores são espiritualmente incapazes de confiar em Cristo. Eles preferem andar de acordo com o seu próprio entendimento. O verbo utilizado, entenda, atrair, esse verbo, que é o verbo utilizado no texto, ele não significa apenas a ideia de um mero convencimento ou uma mera insinuação da verdade, mas é o poder de atrair o homem que está morto. Veja, é mesmo poder de argumento que tem Cristo para fazer um aleijado andar. É o mesmo poder de argumento que tem Cristo para fazer um cego enxergar. É o mesmo poder de argumento que tem Cristo para fazer um morto viver. Exatamente esse poder, ele diz, ele atrairá para si. E é interessante perceber como isso na Escritura é muito claro, não é? Por exemplo, nós podemos pegar o próprio texto de João, no capítulo 21, verso 11. João 21, 11. Veja no início do verso 11, quando Pedro vai pegar aqueles peixes grandes, né? Em torno de 153 peixes. Eles eram muitos e grandes. Mas perceba a expressão, Simão Pedro foi e puxou a rede para a terra cheia de grandes peixes. Esse verbo puxar a rede, literalmente puxar, essa força que ele fez, é o mesmo verbo utilizado para expressar atrair o pecador a ele. Não é simplesmente a ideia de vencer o argumento, é arrancá-lo da morte. Porque para que ele possa, ao ser levantado, tirar o homem da morte, ele precisa ser maior do que o mundo, maior do que Satanás e maior do que o pecado. E você imagina que você está preso por essa realidade. E o Evangelho, quando Cristo foi levantado, ele atraiu os homens para ele. O poder da cruz do Calvário de arrancar o homem das garras de Satanás, do mundo e do pecado. Texto que nós lemos, voltemos ao nosso texto de João, capítulo 12, por favor. Ele diz assim, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava ele para morrer. Que tipo de morte ele morreria? Perceba que o Senhor Jesus Cristo descreve que essa é a morte que foi designada para ele. E ele sabia como ele morreria. Mas não é outra coisa senão o fato que morre o inocente, tendo vencido a tentação de Satanás. Morre o inocente, tendo vencido o mundo. Ele vai dizer na sequência do Evangelho de João, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que nunca
cometeu pecado. Eu preciso de um libertador que seja maior do que os meus inimigos e do que eu mesmo, a minha própria vontade. Porque se Ele não mudar a minha vontade, diz a Escritura, Ele é quem opera em nós o querer e o realizar. Quando Ele é levantado, Ele atrai para si os que são seus. Como Ele faz isso? Julgando o mundo e expulsando Satanás. Agora, essa linguagem da expulsão de Satanás é um princípio bíblico muito claro no Novo Testamento. Satanás atua em muitas áreas nesse mundo. Mas eu posso garantir a você, à luz da Escritura Sagrada, que eu e você, como gentios, pertencemos ao povo de Deus, porque Satanás foi expulso. Porque ele foi destruído na morte de Cristo. Essas são as palavras em Apocalipse 20, por exemplo, quando o Senhor diz as seguintes palavras, que haverá 1000 anos, diz o texto sagrado, e Satanás então será amarrado por 1000 anos, e a Escritura diz, e ele não poderá mais enganar as nações. O objetivo pelo qual ele é preso, ele é destruído, não é porque ele não vai fazer mais o mal no mundo, é porque agora as nações não serão mais enganadas, os mortos dos povos viverão. Os que estão escravizados no pecado serão libertos. É o que diz o Evangelho de Mateus no capítulo 12. Jesus Cristo disse, eu expulso o demônio pelo Espírito, vos é chegado o reino de Deus. E para que a casa do valente seja saqueada, é necessário que ele seja amarrado. E o mundo, que anda em confusão, teve o seu maior senhor, Satanás, expulso e destruído na cruz do Calvário. E agora os eleitos de Deus em todo canto da terra virão a Ele e serão salvos. Todos os eleitos de Deus. Até que a cruz fosse levantada, você percebe que toda a obra da redenção, ela ocorria no raio da Palestina, com exceções de migalhas que caíam e que comeram Ruth, Raabe e os ninivitas, mas somente depois do sacrifício de Cristo, você vai ver na revelação bíblica, agora o Evangelho é anunciado em todo canto da terra. E quando ele é levantado, os seus eleitos estarão vendo. E ouvirão as palavras que Deus disse a Moisés, picados pela serpente venenosa que os mataria em pouco tempo. Perguntaram, como podemos ser salvos? Então Moisés dirá, olhe para a cruz e seja curado. Aquele que foi levantado, aquele é a nossa salvação. Porque ele julgou esse mundo. Ele destruiu esse mundo. Agora a ordem é trazida. O que é a igreja do Senhor que foi atraída por Ele? São pecadores redimidos, mas que agora falam o que Cristo disse. Me livra, Senhor, dessa hora. Mas eu vim para essa hora. Pai, glorifica o Teu nome. Só há um objetivo na vida daqueles que olharam para Cristo. A glória de Deus.
não mais os seus prazeres, não mais a sua luxúria, não mais a vida desse mundo, agora a glória de Deus. Thomas Boston, falando sobre morrer para o mundo, ele usa uma imagem que me chama a atenção, que nós falamos na reunião de oração na terça-feira, até sobre isso com os irmãos aqui. Ele usou a seguinte imagem, ele falou, assim como os cachorros do Egito bebiam água no Nilo, rapidamente com medo do crocodilo, ele disse, assim também nós que nascemos de novo, devemos provar as coisas desse mundo rapidamente, não podemos nos apegar a esse mundo, porque podemos ser devorados por ele. Ele cita um texto que eu quero citar com vocês aqui, ler com vocês, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, por favor. A partir, especificamente, a sessão toda, mas vamos ler a partir do versículo 28 em diante. Diz assim, mas se te casares, com isso não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Preste atenção, não ponham o teu coração num casamento. Não acredita que a tua libertação ou a tua glória está no teu cônjuge. Preste atenção nas palavras dele. Não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Esse mundo foi julgado por Deus. Não é a glória dessa terra a nossa glória. Mas ele ainda diz, sendo assim, cuidado, esteja satisfeito e contente com o que Deus te deu nesse mundo. Não busque mais do que aquilo que o Senhor tem te dado. Busque a glória de Deus. É por isso que não faz sentido, por isso que a Escritura demasiadamente afirma, aquele que quer ser rico cai em grandes transgressões. Cuidado com o teu coração, não coloque o teu coração nesse mundo. Não faça planos para a eternidade, para viver alguns dias na terra. A glória dessa terra se esvaiu diante dos nossos olhos. Jesus Cristo foi levantado. O mundo foi julgado. E Satanás foi expulso. E quem olhar para Cristo será salvo. E quem olhar para Ele será salvo. O Evangelho de Cristo diz isso a você, então, nessa noite, você que está vivendo apegado a esse mundo. É por isso que, quando alguma coisa é tirada de você nesse mundo, você se acaba e perde plenamente a esperança, e o nosso coração se aflige. Porque
Que esperança terá aquele que colocou a esperança nesse mundo? Que esperança há para aquele que botou a esperança nessa terra? Nós somos os mais infelizes dos homens, se a nossa esperança se resume às coisas desse mundo. E como vivemos nesse mundo, nós os que conhecemos ao Senhor, nós não colocamos a nossa esperança nele. Nós cantamos um Salmo 142 que diz: o Senhor é a nossa porção, é a nossa herança, é a nossa glória, é a nossa vida, é a nossa esperança, é o nosso prazer. Ele foi levantado para que eu seja arrancado do sepulcro da morte e viva para Ele. Quando as coisas dessa vida quiserem trazer angústia ao seu coração, irmão, olhe para aquele que foi levantado. É interessante que alguns comentaristas fazem uma análise muito intrigante, porque é ambíguo o conceito de levantar em João, porque Cristo também vai ser levantado na ressurreição. Nós podemos dizer isso. Ele foi levantado na cruz. E ele foi levantado ao terceiro dia, quando ele venceu a morte. Agora, o povo de Deus está livre, irmãos, quando o mundo quiser engolir você, quando as preocupações desse mundo quiserem tirar a sua paz, olha para aquele que depois desse texto, pouco tempo depois dirá: tende bom ânimo, meus filhos, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Espera em mim, olha para mim, confia em mim. Somente assim nós provaremos a verdadeira transformação. Eu posso então resumir: Deus fez todas as coisas para a sua glória. O pecado tirou a glória de Deus e deu aos homens. Jesus Cristo veio restaurar a glória do Pai. Em outras palavras, só há um meio de você e eu glorificarmos a Deus: por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Você que não tem o Senhor Jesus como teu Salvador nessa noite, e tem o seu coração nesse mundo, eu hoje falo diretamente com você. Esse mundo que você tanto ama, confuso de prazeres e de alegria pecaminosa, e que busca a glória e a vida eterna aqui, mas que no fundo é inimigo de Deus, contrário ao Senhor. Hoje eu digo a você: arrependa-se do seu pecado hoje. Olhe para aquele que foi levantado na cruz e seja salvo. Mas eu digo a você também, meu irmão, que em Cristo Jesus, que está em Cristo, mas está com a alma angustiada nessa noite. O que você espera desse mundo? Cardos e abrolhos, espinhos, enfermidade, dor,
lutas. Ah, como Deus é sábio e bom. Ele não fez desse mundo um jardim do Éden. Ele fez desse mundo um deserto, para que apressemos os nossos passos para chegar na terra prometida. Seca, fome, dor, tristeza, angústia, e Ele diz a você: acelere os passos, ainda falta atravessar o Jordão. Não é essa a tua casa, não é esse o teu mundo, não é essa a tua vida. Que Deus sábio e bom. E aí Ele nos levará para o jardim, do outro lado do Rio Jordão. E lá nós viveremos com Ele, onde aquilo que desejamos, que é não lutar mais contra a vontade dEle, que é não ter inclinação ao pecado, que é o desejo de glorificá-lo para sempre. Isso será uma realidade eterna para todos aqueles que olharam para Ele. Todos esses serão salvos, hoje e para sempre. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, cheio de graça e de misericórdia, traga salvação no nosso meio essa noite. Redenção, Senhor, transformação de vida, Senhor. Traz esperança para o teu povo nessa noite. Bendito seja o Senhor. Em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro e Salvador. Nele nós podemos glorificar ao Pai. E nós queremos viver para a tua glória, Senhor, todos os dias da nossa vida. Em teu nome nós oramos. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, mais uma vez e com